No slide da aula eu vou deixar a questão do Brasil, mas a gente vai falar do México, viu? Só para deixar alguma imagem para vocês, tá? Ai, ai. Então vamos lá. Na página 275, eu queria que todo mundo abrisse, tá certo? Nessa página. 275. A gente tem até 9h30, vamos lá. Rapidão. Eu não vou ler, tá certo? Porque se for para ler, vai comer muito tempo. Eu vou falando aqui e vocês vão prestando atenção, tá? E acompanhando no livro. Então vamos lá. Então o México, gente, a gente vai ver aqui a questão do espaço geográfico mexicano, tá? Algumas características presentes nesse espaço geográfico, tanto a questão territorial dele, como alguns conflitos que ele teve durante essa época, tá certo? Então a gente vai ver aqui que foi no México onde se desenvolveu grande civilização asteca, né, os povos antigos, e é o terceiro país em área territorial na América Latina, tá, nesse nosso continente para cá. Então a gente vai ter cerca de 1.964.380 km² de extensão, né? Então são resultado de um passado histórico de perdas, né? O México ele teve grandes perdas territoriais, tá? Causado por um certo conflito com os Estados Unidos que ele teve, tá? Isso, página 275. A gente está falando dessa página aqui. Então, a partir desses conflitos que ele se envolveu com os Estados Unidos, né? A partir ali do século XIX, ele perdeu significativamente uma grande parte do seu território, tá certo? Então é estimulado pelo governo estadunidense, centenas de colonos fundaram os povoados em território mexicano, criando posteriormente o Texas. Então, graças a o governo estadunidense, né, onde houve centenas de povos que fundaram o território mexicano, graças a isso fundaram ali a questão do Texas. Hoje o Texas pertence aos Estados Unidos, né, mas essa forma de pertencer envolveu algumas questões que para o México foi uma perda muito grande. Professor, o que é que você quer dizer com isso? O que é que isso significa? Com o passar do tempo, né, depois da criação do Texas, criaram uma política independente e passaram a defender a sua anexação aos Estados Unidos, né? Onde o país ele soube que naquela região, né, do Texas, ali envolvendo aquele território, existia petróleo nessa região. Então veja bem, o petróleo é uma das rendas, gente, muito importante, é um dos minerais muito importantes no mundo, tá? Porque ele influencia muito nessa questão da economia do país, né? A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um pré-sal e muitos países, eles não vou dizer invejam, mas eles queriam, né, essa riqueza econômica do Brasil, por exemplo, né? Então a gente vê aí que o petróleo ele é muito importante e os Estados Unidos olhou e cobiçou, né, isso do México, essa região do México. Então por isso, na página 276, tá? Então por isso o Congresso norte-americano aprovou a incorporação do Texas aos Estados Unidos em 1845. Então, a partir disso, a partir dessa oportunidade que eles tiveram, eles viram o petróleo como uma fonte de riqueza, né, uma futura fonte de riqueza para os Estados Unidos, e a partir disso, com a incorporação. Perdão, gente, e a partir disso, com o Congresso norte-americano, eles aprovaram que aquela região ali era dos Estados Unidos. Então, o México ele entrou em guerra contra os Estados Unidos para defender a sua bandeira. Então eles não queriam que os Estados Unidos tomassem de posse do Texas pelo fato do Texas pertencer ao México. Né? Então, oxe, vocês vão tomar aqui o nosso território, vocês nos ajudam a construir, agora quer roubar? Não, a gente vai lutar pela nossa bandeira e a gente não vai deixar com que vocês tomem o nosso território. Né? Então, ali houve uma batalha entre os Estados Unidos e o México a respeito dessa região. No mapa aqui, a gente vai ver que é onde houve
essa tomada dos Estados Unidos, né, para o México, porque os Estados Unidos pegou uma região do Texas, tá? Não é que pegou, na verdade os Estados Unidos comprou, né? A gente vai ver daqui a pouco. Então aqui na parte verde, esse território aqui ele pertence aos Estados Unidos, tá certo? Se vocês observarem, essa parte verde agora pertence aos Estados Unidos, tá certo? Depois de 2 anos de guerra, né? De batalhas, de lutas, os Estados Unidos conseguiu comprar a partir de um tratado, né? Ao final da guerra, pela posse do Texas, o México e os Estados Unidos assinaram um tratado em 1848. Tá? Então nessa época, né? Muitos e muitos anos atrás, né? Mais de 100 anos atrás, os Estados Unidos eles começaram a fazer um acordo ali com o México, né, onde o México ele aceitou ceder aos Estados Unidos, contudo, pode ir ao banheiro, gente, pode ficar à vontade, tá? Contudo, o México ele queria em troca 15 milhões de dólares aos atuais territórios do Texas, de Utah, Nevada e a Califórnia, e uma parte também do Novo México e também o Colorado. Então, o México só cederia, né, aquele território se os Estados Unidos comprassem. Pessoal, vocês vão estar vendo aí no vídeo, né? A coisa caiu, tá? A aula caiu. Deixa eu voltar aqui. Então vamos dar continuidade aqui. O pessoal vai entrando aí. Vamos lá, dando continuidade ao que a gente já vinha vendo. Então os Estados Unidos ele comprou, né, esses territórios que foram vendidos pelo México. E com isso, gente, infelizmente o México ele perdeu porções territoriais, né? Pegando aqui ao Colorado, a Califórnia, uma parte do Novo México, né? Então os Estados Unidos ele comprou uma grande parte territorial do México por apenas 15 milhões. Professor, por apenas 15 milhões? Sim, gente, a gente está falando aqui de 1848, né? Muitos e muitos anos atrás, onde a gente não tinha, por exemplo, uma moeda mundial e tudo mais, a gente não tinha uma potência, a gente não tinha o desenvolvimento que a gente tem hoje. Por isso que eu digo que se fosse hoje, né, para comprar esse território, seriam mais de bilhões, de talvez trilhões, tá, de investimento para comprar esses territórios. Tá certo? Então agora aqui a gente vê uma certa diferença daquela época para a época de hoje, né? Porque ali foi comprado por 15 milhões, mas hoje valeria muito e muito mais. Tá certo? Então vamos lá. Então, passados 5 anos da assinatura desse tratado, o México negociou e vendeu também aos Estados Unidos por 10 milhões de dólares a totalidade dos territórios dos atuais Arizona e Novo México. Então, depois de 5 anos, o México fez a cagada toda. Desculpa aí pela palavra.
Ele vendeu tudo, vendeu logo o Arizona e o Novo México também. Se vocês pegarem aqui no mapa, veja o tamanho, né, e a quantidade de territórios que os Estados Unidos comprou do México. Quase todo o território, né, que os Estados Unidos têm hoje é por causa dessa compra e dessa negociação que eles fizeram com o México. E o México perdeu muito território. Certo? Por isso que o seu passado é de percas territoriais. Ok? Então, o espaço natural do México, território mexicano, página 277, a gente vai ver que mesmo com muitas perdas, o território mexicano apresenta uma grande diversidade ambiental em virtude da sua posição geográfica, tá? Pelo fato, né, do México ter perdido esses territórios que eram, se fosse hoje, seria muito importante para o México. Acredito que o México estaria em uma posição mais elevada do que aqui ele está hoje, mas enfim, vendeu, já era. Ele apresenta uma grande diversidade ambiental, né? A questão ambiental do México, a sua proporção, o seu lugar geográfico é em uma posição que favorece ao México na questão geográfica. Tá? Justamente por ele ficar entre o Mar do Caribe a leste e o Pacífico a oeste, também as diferenças de altitudes produzindo um clima variado, isso influencia muito na questão do país, pelo fato de ter diferente tipo de vegetação, por fato de ter diferentes tipos de clima, né, onde atrai mais turistas, e isso, atraindo mais turistas, vai atrair mais economia para o país. Vocês estão conseguindo me entender? Então, isso influencia muito na questão territorial do país e na sua formação. Né? Então, em virtude disso, podemos dividir o espaço natural mexicano em 3 grandes porções: a costa oriental, a meseta ou planalto do México e a costa ocidental. Tá? Então, ela pode ser dividida entre essas 3 grandes porções. No que se refere, ou falando do espaço natural, tá? Natural criado pela natureza, né? Formado pela natureza, e a gente pode ver no livro essas 3 características. Na página 277, a gente vai ver a costa oriental, né? Onde constitui a área do Golfo do México. A gente pode ver aqui no mapa físico do México o Golfo do México aqui, esse mar aqui gigantesco, até a península de Yucatán, né? Nessa região, há vastas planícies banhadas pelas águas calientes do Golfo do México, atingidas pelos ventos úmidos, presta atenção aqui, os ventos úmidos, vindos do Atlântico, onde o clima é tropical úmido e as chuvas são abundantes. Então, o mar, né, principalmente aqui falando aqui do Golfo do México, também calma aí. Sim, tá. Falando do Golfo do México, né, que é um grande mar gigantesco, tá? O nome foi dado justamente por ele pertencer a essa região aqui do México. Então, isso influencia para que o clima seja tropical úmido e chuvas em abundância, justamente pelos ventos frios que vêm dos oceanos, e isso influencia muito para a questão da formação do clima. Né? Então isso vai influenciar muito, e isso é uma característica muito importante, gente, porque o clima, né, esse clima mais frio, ele é muito bom para a questão da agricultura, para uma questão paradisíaca, como vai dizer aqui embaixo, né, por construir planícies encaixadas entre suave planalto calcário e o verde do mar das Antilhas. Então a gente vai ver que isso vai formar uma vegetação que para os olhos eles são atraentes, é uma questão, um cenário paradisíaco, né? Então para eles isso daí influencia muito, porque isso atrai pessoas para o país para ver essas brilhantes paisagens naturais. Então para eles isso é muito importante, isso é rico. Então sua vegetação de floresta tropical, né, vocês já estudaram sobre isso,
floresta tropical antiga guarda segredos da civilização maia, pois foi nessa região que ela floresceu, né, evoluiu e declinou. Então foi nessa região aqui do México onde a gente vai ter os maias, que é um povo antigo, onde eles surgiram, onde eles passaram uma grande parte do tempo aqui nessa região e onde eles declinou, ou seja, eles começaram a se esvair da terra, né? Então a partir disso a gente vai ter aqui uma grande, enorme na verdade, um enorme ponto turístico, porque ali no povo maia a gente vai ver algumas questões das tradições dele, algumas figuras rupestres que eles desenhavam. Então a gente vai ver aí algumas características presentes, lugares onde eles mesmos ficavam, moravam, né? Então algumas questões aí muito importantes e que para o México é um berço de uma questão milenar, né? É uma questão de um berço milenar, de mais de 1000 anos, né? Então isso é muito importante para eles. Então entre o fim do verão e o início do outono, né, no hemisfério norte, na parte de setembro, quando as algas do Caribe estão se aquecendo, é comum o surgimento de furacões nessa região. Então essa região ela sofre pelos furacões, né, vindos pelo fato do Mar do Caribe estar aquecido, né? Então isso vai influenciar muito para a questão dos redemoinhos, né? Vindo também dos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos eles sofrem com essas questões naturais, né? Pelo fato dele ficar vizinho do México e o México também sofrer com essas questões de furacões, tá? Então é muito complicado, gente, porque por mais que o país ele tenha uma economia muito gigante, por mais que ele tenha uma economia que roda no país, infelizmente não é tudo perfeito, né? Eles sofrem com os furacões, pessoas morrem, perdem suas casas, ficam sem moradia, né? Pelo fato desses acontecimentos naturais ocorrerem no seu país, ok? Então isso é uma característica triste, né, do México. Eu vou tentar aqui falar de uma forma bem rápida sobre a meseta ou planeta do México. A gente já está acabando a aula, mas eu vou tentar falar bem rápido, tá? É localizada nas porções central do território mexicano. Essa região é circundada por duas montanhas paralelas à linha da costa, com denominações específicas. Então no mapa aí vocês vão ver a Sierra Madre Oriental e a Sierra Madre Ocidental. Tá? Então vocês vão ver essas duas montanhas. É verdade, viu, Ana? É triste essa situação, tá? É bem complicado, porque infelizmente se você destrói a natureza, né? Tudo tem uma consequência. Então é triste ver essa situação, tá? Ok, então vamos lá, gente. Então, o Planalto do México, ele é dividido, né, por duas grandes montanhas paralelas, né? Como a gente viu aqui a Serra, né? Sierra Madre Oriental e Ocidental. Tá? Então ambos são prolongamento das cordilheiras e montanhas rochosas dos Estados Unidos, tá? Pertencentes aos Estados Unidos. Então, em virtude das elevadas altitudes que se estendem de norte ao sul do país, esse altiplano, né, tem climas amenos em temperaturas refrescantes que variam em torno de 20 graus. Então, pelo fato dela ficar entre montanhas, né, nessa localização e ficar entre montanhas, a gente vai ter ali uma temperatura refrescante, né, pelo fato dela ficar em grande altitude. Vocês já estudaram sobre a questão do clima e entendem que a altitude do país ela vai caracterizar o tipo de clima daquela região. Então, se ela está entre montanhas, né, se está em uma grande altitude, aquele clima, aquela umidade, ela vai ser bem fria. Ela não vai ser quente, ela não vai caracterizar-se por um clima quente, mas sim por um clima refrescante que varia em torno de 20 graus. Tá? Então é um clima gostoso de se estar. Então o efeito da altitude impede a passagem
é dos ventos úmidos vindos do Pacífico como o do Caribe. Então, essa altitude ela vai ter uma barreira em questão das umidades que vêm do Pacífico, né, pelo fato de não conseguirem entrar, né, a umidade não conseguir entrar por causa das grandes montanhas que estão em volta. Então, a umidade que vem do Pacífico e do Caribe, elas não entram, tá, pelo fato de estarem cercadas de montanhas, tá, fazendo com que as chuvas elas sejam escassas, tá? Aqui na minha cidade, por exemplo, antigamente era chamado de Boqueirão dos Coxos, pelo fato de Igaraci ela ficar entre montanhas, né? Ficar entre serras, na verdade. Montanhas não, entre serras. E isso impede com que a chuva caia, né, nessa região com frequência. Né? Então, enquanto outras regiões sofrem, aqui a chuva é mais escassa. Da mesma situação aqui é do México. Né? Por mais que ela esteja uma temperatura bem refrescante, eles vão sentir uma falta de chuvas. Tá? Então, a chuva ela é bem escassa, o que desenvolve uma vegetação estepe. Infelizmente já vai acabar, tá, gente? Deixa eu só finalizar aqui. Então, a vegetação ela é estepe, ou seja, ela é rasteira. Tá? Ela é seca e povoadas em vegetais espinhosos. Então, a partir disso, a gente vai ter ali, pelo fato dela ter a falta de chuva, então aquelas vegetações elas vão ser espinhosas. Tá? Então, a ocorrência de vulcões ativos e frequentes nessa região aqui dessas montanhas. Tá? Então, existem vulcões ativos e existem vulcões que podem entrar em erupção. Certo? Então, eles têm esse certo medo, esse certo receio que isso possa acontecer, né? E tirar a vida de muitas pessoas, tá? Então, eles sofrem não sobre a questão do furacão, mas também com vulcões também eles sofrem esse tipo de medo, né? Então, com isso a gente encerra essa primeira parte da aula, tá? Eu vou